Bem-vindos ao Nem Tão Poliana, que é um podcast, ou como eu gosto de pensar, a sala de casa, pra gente ter um momento, parar, deixar o nosso sapato ali na porta e conversar sobre o que realmente torna a gente humano. O que a gente pensa sobre o que a gente sente. Aqui, a gente vai jogar o jogo do contente na mesma medida que a gente vai lembrar que a realidade ela pode ser difícil, inconstante, imperfeita, às vezes um pouco chata, também, por que não? Mas também, por que não pode ser nesse espaço de incertezas que estão as possibilidades? No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que, para mim, é difícil, a internet. E a ressaca da internet. Porque vocês podem não lembrar, dependendo da idade que você tem, mas, assim, a internet já foi um lugar que a gente entrou e depois saiu. Eu, por exemplo, entrava para ficar no MSN e baixar música, porque a gente tinha que baixar música antigamente. E hoje a internet ela tá em tudo que a gente faz. Na forma que a gente paga as nossas contas, tem acesso ao nosso dinheiro, na forma que a gente fala com as pessoas que a gente ama. Não tem mais um mundo offline. Será? A minha convidada é palestrante, terapeuta, compositora ganhadora de Grammy, tá? E agora também escritora. Bem-vinda, Duda Rodrigues! Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Da gente finalmente estar se conhecendo pessoalmente, né? Porque, para quem não sabe, a gente era web friends até hoje. Muito web amigas. Sempre. Muito. Foi muito gostoso, assim, porque a gente teve esse encontro na internet. Mas hoje a gente está aqui em presença. É isso. Eu queria começar perguntando, acho que o óbvio, né? Que é importante ser dito também. Qual que é a sua relação com a rede social? Minha relação com a rede social é desse amor por trazer tanta gente legal. Eu conheci várias amigas minhas pela internet. Uma das minhas melhores amigas, a Mari, conheci. A gente era web amigas também. Olha! E vários conhecimentos eu tive acesso, pessoas, os professores de trauma que eu conheci porque eu vi um corte deles falando de alguma coisa na internet, porque eu vi um pedaço de uma palestra no YouTube, eu falei, meu Deus, eu quero estudar com essa pessoa. E aí, isso foi possível através do que a internet me trouxe. Então, eu tenho um carinho muito grande. Eu sinto que eu cresci com a internet começando a crescer também. E, de alguma forma, a internet foi um pouco fuga para mim também, de casa, sabe? Eu não gostava muito de interagir com as pessoas, porque estava muito caótico o meu ambiente. Em algum momento a gente já entra assim, né? Já vai indo na... Aqui a gente vai para as profundezas. Aqui é abissal. Não sei começar sem já então vamos ficar aqui. Assim. Mas enfim, eu dava uma fugida. Eu fui percebendo esse padrão, que eu fui levando esse padrão para a vida adulta, porque eu tinha tendência a fugir do meu ambiente com a internet, igual a gente faz hoje em dia, né? A gente tem a tendência a fugir das nossas emoções. Mas por ter crescido com a internet, crescendo, eu acabei percebendo que eu fui usando essa ferramenta da internet para fugir da minha realidade, daquele ambiente que eu estava inserida, por estar muito caótico. Por eu estar desconfortável ali com o ambiente de casa. Eu ia pra internet, eu jogava joguinho o dia inteiro. Nem que fosse joguinho da cobrinha no celular. Ai, mas tinha uns joguinhos muito legais, né? Da Barbie, montar. Eu amava. Ai, eu adorava também. Como chama? Dolly. Nossa, tinha um que a gente fazia o Avatar mesmo, adorava aquilo. Eu amava isso. Clube Penguin, eu tinha várias coisas, assim. Eu adorava tudo isso. Mas acabava sendo uma fuga. E aí eu sinto que eu fui crescendo com esse padrão, que acho que a maior parte de nós hoje em dia tem, que é você fugir das suas emoções através do estímulo, do hiperestímulo que a internet proporciona. E eu tenho essa teoria também, que eu nunca vi um estudo sobre isso, acho que deve ser fácil só pesquisar, talvez já tenha alguma coisa sobre, mas que a gente não usa a internet só para fugir das nossas emoções do jeito mais óbvio que a gente acredita, mas porque tem uma voz humana ali e a gente precisa, enquanto mamíferos, de conexão. Eu acho também que a internet ela faz essa sensação um pouco de falsa conexão, né? Eu tava até falando disso um pouco mais cedo com o pessoal daqui da produtora, porque teve um momento que eu fiquei acho que uns 2 meses offline, assim, e é muito louco quando você não tá na rede social, porque também tem isso, a gente reduz a internet à rede social. E a internet, na verdade, é bem além desse pequeno espaço que a gente tem tanto olhar sobre, né? Mas essa coisa de não estar na rede social, ela me mostrou o quanto que a gente tem uma falsa sensação de que a gente sabe da vida dos nossos amigos. De que a gente está presente na vida das pessoas.
E aí, como eu não tava ali, né, no Instagram, numa rede social, naquela coisa de realmente ter contato, de ver o dia a dia da pessoa, que também é um recorte, eu tinha que me comunicar com elas. Eu tinha que ligar. E aí, tinha muitas vezes que as pessoas, elas falavam, mas você não viu que eu botei lá tal coisa que eu ia? Eu falei, não vi, assim, sei lá, um show de um amigo meu, que ele tinha, né, a data de tal coisa. Eu não sabia, eu ficava meio por fora das coisas até as pessoas em volta também se acostumarem. E é muito louco, realmente, essa sensação estranha que a gente tem de se conectar, mas que eu acho que cada vez faz a gente tem mais necessidade de conexão, né? Eu acho que a gente tá desaprendendo a se relacionar, que é uma coisa muito séria, né? Sim. A gente tem criado muitas camadas de vergonha, de inadequação, da sensação que a gente não vai saber o que falar. Não vai saber falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Então, a gente vai se distanciando, assim. Eu acredito que essa voz humana, por mais que o vício ele seja essa falsa sensação de conexão, mas eu acho que ele esconde essa fissura da gente ficar ali, online, cronicamente online, esconde essa real necessidade que a gente tem de se conectar. Na verdade, a gente queria muito sentar aqui e trocar uma ideia. No fundo, o que a gente queria e o que cura nossa alma, o que deixa a gente com a sensação de realização na vida, é exatamente isso. Só que para a gente poder sentar aqui e conversar de uma forma sincera, a gente precisa acessar e atravessar tantas camadas em nós, porque é tão vulnerável, querendo ou não, e as estratégias que a gente pode usar para não se conectar são tantas, e a gente tem usado a internet, muitas vezes. Mas se eu sento aqui e eu quero não me vulnerabilizar, é muito fácil. Eu vou criar uma persona, né? Eu vou me fingir de mais forte, ou mais especial, mais bonita, ou mais confiante, mais feliz, mais resolvida. E a gente usa essas estratégias porque a gente tem muita insegurança, né? De se conectar de verdade. Existe um medo muito grande da rejeição. Acho que a experiência humana dá pra gente esse medo muito grande da rejeição. A gente quer muito pertencer, né? Uma coisa que eu também acho engraçada dessas coisas, a gente tá conversando com alguém, seja com flerte, amizade, que é o tempo da resposta. Porque quando você tá online, você responde no seu tempo. Então, é uma resposta que ela vai ser muito mais racionalizada, polida, e com muitos filtros, né? E quando a gente tá aqui conversando a presença, ela faz com que a gente tenha que, de fato, pensar menos. Então, acho que isso acaba passando menos pela razão e mais emoção. E aí que a gente realmente se conecta com as pessoas. Verdade. Inclusive, aqui no cenário tem esse livro aqui, ó. Esse livro eu amo muito. E eu juro pra você, assim, esse livro fez muita diferença na minha perspectiva dessa coisa do tempo de resposta. Porque, pra quem não conhece, esse livro aqui chama Cartas a um Jovem Poeta. É lindo. Do Rilke. E é uma troca de cartas entre o Rilke, que é um poeta, e um aspirante... A escritor. E essa coisa da troca de cartas eu acho tão linda. Que eu vou te escrever uma carta, eu vou tomar um tempo da minha vida e vou te escrever uma carta. E aí, em algum momento, você vai ler a minha carta e você vai sentir um momento para escrever outra carta. E esse fluxo da troca deles, e é uma troca sobre criatividade, é muito legal esse livro. Me deu uma sensação de paz, de assim, olha só, os vínculos, eles não precisam acontecer no tempo do WhatsApp, não precisam acontecer no tempo do Instagram, no tempo do Story, que dura 24 horas. Isso aqui é muito mais concreto. Eu comecei a fazer uma coisa, eu comecei a trocar e-mail com algumas amigas. Olha, eu tive isso na época da minha mudança, assim, porque apesar de carioca, eu cresci em Curitiba. E aí eu fui trabalhar, enfim, no Rio. E aí eu tinha as minhas amigas de infância. A gente teve um período que a gente percebeu que era isso. O tempo do MSN, porque também não tinha o WhatsApp na época. E aí a gente não conseguia. Eu adorava. Era muito bom chamar a atenção das pessoas. O Orkut, o Topa é Meu. Era uma outra relação mesmo, né? E eu lembro que foi isso. A gente fazia e-mails, né? Então a gente ficava naquela dos e-mails. Sim. E era muito legal, porque tinha essa coisa meio religiosa no mês, assim, de eu parar... E a gente leu o e-mail uma da outra, e a gente falava do mês, como é que tinha sido. E eu acho que isso é tanto a relação de quem tá ali lendo, mas principalmente quem tá escrevendo. Tem um momento de você parar e fazer
um e-mail, uma carta, é totalmente diferente de você mandar uma figurinha no WhatsApp. Totalmente. É uma forma de você se apresentar para aquela pessoa de uma forma mais profunda, que não é uma frase no WhatsApp, é você, vou parar o meu tempo para... O que seria uma informação relevante o suficiente na minha vida? Não suficiente, mas qual compilado de informações é relevante para estar no e-mail para essa pessoa? É uma autoanálise. Quais informações eu quero trazer para essa pessoa contar da minha vida? Então, assim, mensagem de WhatsApp eu troco com essas minhas amigas. E aí, como é que tá? Vamos encontrar? Ok, coisas mais práticas. Coisa. E aí, eu comecei a mandar e-mails de, nossa, tô aqui no trânsito, acabei de lembrar dessa amiga minha. Eu quero muito falar sobre esse assunto com ela que veio na minha cabeça, porque eu lembrei dela e lembrei daquele caso que ela tinha me contado. Aí, tô aqui no trânsito, lembrei de você, não sei o quê. Aí isso vai no e-mail. Parece que tem outra coisa. E eu acho que a gente vai começar, a tendência, né? Inclusive, tem alguns pesquisadores que estão falando isso, a buscar coisas analógicas. Eu já vejo como bem devagarinho essa tendência começando, assim. Tá super começando porque a gente tá cansado. A gente tá cansado da tecnologia. Então, assim, a tecnologia vai continuar avançando, óbvio. Eu não sou contra a tecnologia. Acho muito massa. Meu trabalho acontece nesse ambiente. Mas eu acho que essa busca pelo analógico vai acontecer cada vez mais. Porque a gente tá com ressaca. Né? Com ressaca. E eu queria muito falar desse vídeo que você postou. Sim. Porque eu acho que é muito difícil a gente não se identificar com esse sentimento em algum nível, né? Porque... eu acho muito legal como você fala, sinceramente, que você cansou da sua versão online, assim. Porque, por mais que a gente seja... a gente faça esse exercício de ser verdadeiro, não dá pra ser inteiro. Não é nem às vezes sobre ser verdadeiro ou não, mas é sobre ser inteiro. Não dá tempo dentro daquela plataforma da gente fazer isso, assim. E aí a gente vai criando esses recortes da gente mesmo, esses recortes da nossa vida. E a gente vê tanta gente se comparando, as rotinas perfeitas. E eu queria saber como é que é a sua relação em nível de comparação mesmo, assim. Porque eu sinto que, pra mim, abrir um Instagram é uma coisa sempre... assim, eu não sei como aquilo vai me afetar, mas sempre me afeta, sabe? O que você sente depois de usar o Instagram por um tempo? Assim? Eu fico com a sensação de que eu não tô fazendo o suficiente as coisas. Acho que essa é a coisa que eu mais sinto e que eu sinto que as pessoas também sentem isso. Acho que também é isso, sabe? Da gente estar cansado emocionalmente mesmo dentro da rede social. Porque, sei lá, às vezes eu acordo e falo, gente, a pessoa já fez 25 burpees, tomou um suco verde, sabe? Já fez 3 reuniões e eu tô aqui. Postando story disso, né? Porque isso também, assim, por mais que seja fácil, prático postar, eu não sei. Eu não tenho essa sensação de que é prático pra mim. Eu posto vários stories, aquilo consome um tempo da minha vida, porque eu tenho que ficar pensando sobre aquilo, sabe? Também ocupa um espaço na nossa cabeça. E tem um filtro que a gente faz, assim. E também tem essa coisa de autoanálise sobre o que a gente tá falando, que eu acho que às vezes a gente tem que só deixar fluir. A criatividade, ela é fluidez, né? E é um pouco não intuitivo, né? Você fazer uma coisa, porque o story é muito do dia a dia, daí você vai lá, filma um negócio do seu dia a dia, que na vida real era pra passar. Aí aquilo ali ficou no passado, mas no story ele fica reverberando por 24 horas. Aquele micro momento da sua vida cria um eco de 24 horas. E aí você fica ali reassistindo o seu story, que é muito esse mecanismo, né? Completamente narcisista da nossa cultura narcisista. E todos nós, hoje em dia, temos esse narcisismo cada vez mais exacerbado. E eu fiquei refletindo esses dias, como que eu posso combater o meu próprio narcisismo? Quais são as atitudes que eu vou tomar para combater o meu narcisismo? Porque eu tô percebendo que meu cérebro, exatamente por estar inserida nessa cultura, por ter acesso ao Instagram, por ser uma mulher nessa cultura da performance e da performance da beleza, do culto à beleza, dessa, né, enfim, da forma que se dá hoje em dia, como que eu vou combater o meu narcisismo? Óbvio, eu não vou chegar num ponto em que, meu Deus, nada importa pra mim. Não é abdicar dos padrões completamente. Eu não tenho a pretensão de fazer isso. Acho que seria muito difícil pra mim. Uma abstenção total. Mas eu fiquei refletindo, assim. Por exemplo, eu tô criando regras. Eu não fico vendo quem assistiu os meus stories. Olha! Porque isso tá fazendo um bem pra minha cabeça. Tá me ajudando. Tá sendo bom pra minha cabeça. Nossa, é uma coisa muito simples, mas revolucionária, de fato. Assim. Porque eu não quero saber quem tá olhando aquilo ali e ficar pensando como que foi pra essa pessoa ter a experiência de assistir o que eu postei. Porque é isso que a gente faz. A gente posta, aí a gente reassiste.
Aí você fica, gente, o mundo com certeza gira ao meu redor. Óbvio, porque assim... Olha isso aqui, essa sequência aqui de 5 stories. Olha que aesthetic. Não, muito conceitual, sabe? Esses vinis que eu postei, essa coisa. Você cria um mundo na sua cabeça e você fica ali assistindo 5 vezes aquela coisa que a pessoa assistiu por 2 segundos e que ela passou lá pro colega do lado, que ela não tá nem aí pra você. Aí você olha aquilo e pensa, qual foi a experiência? O que a pessoa pensou sobre mim quando ela me viu? E às vezes ela nem pensou. Exato. A maioria das vezes ela nem pensou, porque não dá tempo. Às vezes ela não pensou. Então eu comecei a juntar algumas coisinhas como essa, de não ficar vendo. Ainda é um desafio quando eu posto alguma coisa, porque é uma dopamina muito certeira, né? Vai lá no ponto nevrálgico da dopamina, que é... Deixa eu ver aqui comentários. O que comentaram quando eu posto alguma coisa? E eu tô percebendo que eu preciso limitar um pouco isso. É pra entrar, mas não é pra ficar atualizando toda hora. É pra você entrar, dar uma olhada. Beijo, tchau, deixa eu sair e fazer outras coisas. Esse tipo de coisa que não coloca a sua cabeça no looping de que você é a coisa mais importante e de que tá tudo girando ao seu redor, porque é mentira. É muito interessante, porque é uma coisa muito pequena, mas muito significativa. Só esse detalhe que você trouxe de não estar olhando quem vê os seus stories, porque eu super olho. Isso é uma coisa que eu realmente penso, assim, como que a gente pode criar estratégias para lidar melhor, né? Porque não dá para também não estar ali. Não. Eu acho que é negar a realidade hoje, negar a internet, a rede social. Isso eu vejo em várias profissões, não só na minha ou na sua, mas assim, todo mundo em algum nível tem que ter uma pegada digital, uma marca digital para existir, né? Então, eu queria saber de mais macetezinhos que você faz, assim, porque eu quero pegar pra mim essas regras, que eu acho que é importante ter um uso consciente, né? Assim, é óbvio que de vez em quando eu ainda tô olhando, sabe? Claro. Às vezes ainda subo assim, dou uma micro-olhada, só que aí é porque essa mudança de padrão também é isso. É uma coisa recente eu começar a criar regrinhas pra mim, porque é um carinho comigo mesma. Criar essas regrinhas, limitar algumas coisas, não me dar essa ultra liberdade, exatamente pra ter mais liberdade criativa, exatamente pra ter mais liberdade emocional. Então, é como se fosse uma mãe ou um pai dando um limite numa criança. Eu tô sentindo que eu preciso fazer isso comigo. Eu criei a regra de não olhar o celular 1 hora assim que eu acordo. Por 1 hora, eu não pego no meu celular, mas nem entro no WhatsApp. Eu não posso entrar no meu celular. E tem 1 mês que eu tô fazendo isso. Todos os dias eu não entro, não desbloqueio a tela do meu celular. E dizem que faz muita diferença. Faz muita diferença. Quimicamente no cérebro. O primeiro estímulo de dopamina que você tiver no seu dia vai ser o estímulo de dopamina que você vai buscar pro resto do dia. Então, se você usa o seu celular na primeira hora do dia, você vai recorrer ao seu celular quando você precisar de mais motivação. Porque dopamina é a motivação dentro da gente. Então faz muita diferença, altera o cérebro mesmo, altera a sua concentração no resto do dia, faz muita diferença. E além disso, ainda bate nesse ponto do que eu estava falando do narcisismo. Eu sinto que você acorda e põe seu pé no chão, e aí você olha pro céu, toma um café. Assim, ó, você tá enxergando o mundo, você tá enxergando as coisas externas, você tá sentindo seu corpo, como é que tá. Hoje acordei mais cansada. Não, aí você não percebe nada disso. Você só tá com o celular na sua cara, começa a ver a vida das outras pessoas e você já entra no looping da comparação. Nossa, mas a fulana de tal já fez. Já vira sobre você, né? Já vira sobre você, de novo. Ou o que você não fez, ou como você é melhor do que aquela pessoa, cai no ego. Cai num egocentrismo já automático. Então, tá fazendo muita diferença ser um ser humano por 1 hora. De manhã. Tá me ajudando muito. Eu quero muito manter esse hábito pra sempre. Eu quero muito também conseguir, daqui a pouco, 1 hora antes de dormir. Só Isso que que eu ia te perguntar. eu ainda não consegui. Eu tenho mais facilidade com a questão do detox do sono. Sério? Pra mim é mais fácil. Então, porque eu não mando bem nesse. Eu tento deixar realmente ele em outro cômodo. Entendi. Porque eu acho que no mesmo cômodo... E aí cômodo... você não usa um pouquinho antes de dormir, você já vai parando de usar. Já. Eu tenho muito essa... Porque eu acho que, pra mim, o dia ele tem uma urgência de resolução. Que à noite eu não acho que eu me cobro tanto. Legal. Acho que a noite, pra mim, ela entra num lugar muito mais criativo. Sabe? E sensorial até. Sabe o que eu substituo?
Eu não consigo ler muito antes de dormir, porque eu acho que me estimula bastante, mais Também do que me sou assim. descansar. Mas eu sou viciada em palavra cruzada. Ah, eu quero começar a fazer. Eu Viciada. fiz por muito tempo e agora eu amo. parei e quero voltar. Nossa, eu amo. Inclusive, de manhã, o que eu tô tentando fazer a substituição é essa. Porque a palavra cruzada, ela de fato pega a minha cabeça, assim. Eu fico muito... Entretida. Muito ali do tipo, que palavra que é isso? Realmente me pega, assim. Então, acho que tem muito do autoconhecimento, da gente também entender o que funciona pra gente. Mas o que me ajuda muito é deixar em outro cômodo. Legal. Porque eu acho que se não tá fora da sua, da sua certeza. visão, fora da sua cabeça, né? Pra mim é esse exercício. Mas acordar pra mim é muito difícil. Não pegar. Hoje Antes, mesmo. Era nossa. muito difícil pra mim, porque eu geralmente entrava no WhatsApp ou alguma coisa assim. Ou outra E coisa já que eu tem fazia. demanda quando você entra. Sempre. Você vai entrar, vai ter demanda. Então a ideia é, não entra. Não entra. Simplesmente não. Não entra, porque vai ter. Vai ter Vai. e-mail, vai ter gente te E chamando. tudo é urgente hoje em Tudo dia. é urgente. E aí, como é que fica a vida, né? Mas tá fazendo muita diferença também. Eu criava bloco de nota com as coisas que eu tinha pra fazer no dia. Então, eu sempre entrava no celular pra ver o que eu tinha pra fazer no dia. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer no bloco de notas ainda no dia anterior, as coisas que eu tenho pra fazer. E aí, eu coloquei na tela de bloqueio do meu celular. Eu tiro um print da lista de afazeres, coloco no fundo de tela e quando eu desbloqueio o meu celular pra ver o horário, já tem ali o que eu Já tá preciso ali. fazer, eu não preciso ficar entrando. Podia usar uma agenda? Podia, só que eu não tenho esse costume, então não Você não fui tem pra esse costume lado. de escrever à mão? Eu tenho, só que eu não gosto de planner, não é que eu não gosto, eu simplesmente não consigo ter o hábito. Então Não aí eu funciona, já não é aceitei. efetivo, né? Exato, eu já aceitei, então eu coloquei lá no fundo de tela. Isso fez total diferença, porque eu consigo não entrar. Eu consigo ver aqui o que eu tenho pra fazer, não preciso entrar no WhatsApp, não preciso entrar no e-mail. Depois de 1 hora eu vou entrar. E aí, quando eu vou ler um livro, por exemplo, o celular não pode estar no meu campo de visão. Tchau, celular. Eu vou escrever meu livro. O celular não pode. Mesmo que eu coloque ele debaixo da minha bolsa, sabe? Mesmo que eu coloque ele debaixo da almofada, eu não posso enxergar o meu celular. É porque às no meu vezes campo só de visão. aquela luzinha que sobe, a notificação, Ou aquilo às já vezes pegou até- tua atenção. Porque assim, a gente tá olhando pra cá, mas a nossa visão tá vendo o resto, né? Só de você ver a sombrinha do seu celular ali, que ele tá existindo, a cor dele, você já É muito dispersa. louco, porque é uma relação mesmo de vício, né? De vício. Absoluto vício. De vício. E Exato. a gente não... Isso é uma coisa até que eu queria entender com você, porque eu sinto que muitas pessoas, e de fato isso faz parte da vida de muitas pessoas, o trabalho e o acesso à rede social. Para pesquisa, para linguagem, para muitas coisas, assim. E eu escuto muitas pessoas à minha volta, assim, eu tenho muita gente à minha volta, porque meu trabalho, eu não... Por mais que tenha um pedaço e uma pressão em algum lugar para isso fazer parte do meu trabalho, os números, o engajamento, eu tento ao máximo me tirar dessa narrativa, porque eu sempre me lembro que ela é externa, ela não é interna. Mas eu vejo que muitas pessoas, de fato, elas estão introduzidas, o trabalho está relativamente conectado com o consumo na rede social. E eu queria muito entender como que a gente faz esse consumo. Beleza, eu trabalho com isso, mas isso não virar uma desculpa também, sabe? Porque eu acho que é uma desculpa muitas É uma vezes. desculpa. Tipo, é meu trabalho, assim. Mas será que a gente também não tem que ter limite, mesmo que seja o seu trabalho? Porque hoje eu já percebi que, assim, eu trabalho de alguma forma, principalmente agora, né? Que eu tô mais inserida com um podcast dentro da rede social, de alguma forma. Eu tenho as minhas referências e tal, mas aí eu, sei lá, vou relaxar e eu quero uma dopamina rápida. Eu entro também nisso e falo, cara, eu relaxo ali. Eu trabalho ali. Eu preciso sair disso, não tem como. E eu queria entender como é que é a sua relação nesse lugar, assim, de você tem infoproduto, você vende os seus cursos Você ali diz dentro. de buscar referência, de sentir que eu tô De buscar alguma forma, referência buscando também, referência. mas de entender esse limite entre eu tô trabalhando e isso já virou uma desculpa pro meu vício, Sim. sabe? É uma linha muito tênue. Muito, né? Muito tênue. E é um aprendizado que eu tenho tido. Não vou dizer que, assim, nossa, não... Tô profissional. Eu sei como eu é que... entro, eu posto, depois eu esqueço meu celular, faço as coisas que eu tenho que fazer, até porque... eu vou postar um story aqui disso. Então, eu tô fazendo, mas eu tô postando um story, daí pessoas respondem. Eu ainda tô aprendendo. É que parece muito fútil falando assim, né? Não, mas nossa, não que é. problemão, coitada, tem que postar story. Eu não tô falando que é uma coitada, Eu acho nem que nada. é um gatilho mental mesmo. Exato, a gente tá é inserido só nisso. essa economia da atenção,
né? A tal da economia da atenção. Tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Tô louca pra ler. Você vai amar. Nossa, o Byung-Chul Han é assim, E ele é um livro surreal. pequeno, dizem que você Pequeno, mata ele só que rapidinho, mas a cada página, assim, ó, pedrada atrás. Deixa eu tirar esse negócio, tá me irritando. Maravilhoso. Aí é muito bom. Eu marquei o livro inteiro. É incrível. O que ele fala, essencialmente, é como nessa sociedade que a gente tá, a gente se vê livre, porque agora nós somos empresários de nós mesmos, né? Senhores de nós mesmos. Mas sem nenhuma preparação pra isso, né? Sem nenhuma preparação, e na verdade isso é uma mentira. De alguma forma, porque é a sociedade do desempenho. É você o tempo inteiro se auto-explorando, explorando os seus dons, explorando a sua capacidade, até onde eu consigo ir. E aí você vai expandindo isso no tempo, o dia inteiro aqui trabalhando. Não, mas eu tô no Instagram aqui, poxa, mas é porque eu trabalho com isso, então eu vou ficar aqui um pouco, vou ficar aqui vendo essas referências. E essa autoexploração o tempo inteiro da sua imagem, da sua criatividade, para um sistema que ganha com você se explorar. A gente não questiona mais o sistema. A gente criou que a gente mesmo não está sendo suficiente. Eu devia fazer mais. Eu estou fazendo pouco. Eu preciso me dedicar mais a isso. Você não precisa aqui. mais que alguém te cobre isso, porque a gente já está se cobrando. Essa autocobrança o tempo inteiro, que vai virando uma falta de vitalidade, uma falta de vida. Eu amei. Acho que a coisa que eu mais gostei do livro foi assim... ele fala sobre festa. Comemoração. Da Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. Esse filósofo, ele chama Byung-Chul Han. E aí ele fala sobre a festa e como na nossa cultura hoje em dia a gente não tem mais a cultura da celebração das coisas. Que celebrar é como se fosse uma meditação. Porque a festa, ela não tem um propósito. A celebração é a celebração. E hoje em dia tudo tem um fim. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. A gente vai virando funcional. É matar totalmente a vitalidade para virarmos seres funcionais. E quando ele falou da festa, me pegou porque eu sempre tive dificuldade de comemorar, sabe? De só celebrar. Adoro ir em festa e tudo, mas assim, que não seja a minha. Eu não quero eu chamar e tudo. Mas eu achei tão lindo isso de você enxergar a festa como um momento da não produtividade, do momento da celebração. Ele estava falando como que a gente está perdendo esses rituais, está perdendo as celebrações. Hoje em dia, o festival é um evento para cumprir alguma coisa, para estar lá, marcar presença. Fazer networking aqui em São Paulo tem muito isso, né? Sim, o tal do networking. Isso. Sempre tem um propósito. E quando que a gente só existe? E quando que a gente só comemora? E quando que a gente suspende o tempo? Quais são as coisas na nossa vida, para além da festa? Acho que essa festa é um pouco também uma metáfora, que a gente suspende o tempo fica em suspenso e a gente só vive aquilo. Talvez seja quando você está fazendo palavra cruzada, quando a gente está aqui conversando, por mais que tenha um objetivo, tenha um propósito, o tempo fica em suspenso, né? Sim, e acho que a gente totalmente. tem feito menos coisas que suspendem o nosso tempo e suspendem o porquê da gente estar fazendo aquilo. E aí, quando eu fui imergir mesmo no meu livro, eu comecei a sentir isso. Se eu ficar o tempo inteiro aqui... Porque tá no Instagram o tempo inteiro, ficava me colocando também para a ideia de essas pessoas vão ver em algum momento o que eu tô escrevendo. E era muito ruim para mim. Isso, né, de alguma forma. E assim, só que não dá para criar algo pensando nessa finalidade. Não dá. Só que quando você tá ali o tempo inteiro entrando em contato com o conteúdo que as pessoas estão colocando, primeiro, que aí todas as pautas têm alguma relevância. Não sei se todas, mas a maior parte das pautas, né, tem uma relevância. E a gente precisa de cada pessoa falando sobre uma coisa. Aí você vê uma pauta e você fala, não, mas isso aqui é muito importante. Será que o que eu tenho a dizer é importante também? Eu comecei a dar uma invalidada no que eu tinha a dizer, porque eu fiquei... Mas talvez não seja tão importante. Mas olha, tem tanta gente falando tanta coisa, será que está fazendo diferença eu falar alguma coisa? Porque é tanta informação, é tanta coisa. Só que eu existo, eu tenho esse corpo, eu tenho essa alma, eu tenho essa existência, eu tenho essa vida, e eu preciso existir. Eu preciso existir com a minha expressão. É vital para mim. Só que é muito fácil a gente matar a vitalidade em nome da funcionalidade. O resultado. Do resultado. A gente vive um mundo que é sobre produtividade. Você tem que ser produtivo. O que te valida... A régua do sucesso é o resultado que você tem. Exato. Isso eu acho que é isso, assim, a gente vai se desumanizando, até porque essa coisa do tempo, né? A gente está cada vez mais vivendo um tempo de máquina e menos o nosso tempo.
de ser humano, assim. Eu queria até te perguntar mesmo como é que está sendo, né, o processo de escrever sem pensar nos likes. Porque eu acho que é de extrema importância, assim. A minha criatividade, ela tem que ser totalmente desconectada do resultado para que ela seja, de fato, interessante, sabe? Quando você tá num processo, vou te devolver uma pergunta, depois eu respondo, mas quando você tá nesse processo criativo, você sente que intuitivamente você dá uma desconectada do mundo externo? Eu Como tenho que a é pra você? necessidade. É uma necessidade, né? Porque pra mim se eu tentar buscar o que eu vejo que tá dando certo, eu acho que isso me desconecta completamente de mim. E me traz mais perguntas e dúvidas do que clarezas e respostas, assim, sabe? Eu acho que as coisas mais interessantes que eu penso, elas estão, sei lá, quando eu tô lavando uma louça, quando eu tô tomando banho, quando eu tô sendo uma pessoa, sabe? E quando eu tô existindo, e nem necessariamente talvez também fazendo uma reflexão tão profunda sobre mim, mas existindo, sabe? Só. E esse momento realmente de offline, ele é uma necessidade, assim. Quase toda semana eu excluo o aplicativo do meu telefone. Eu tenho uma relação muito conturbada com as redes sociais, assim. Eu vou te mostrar um aplicativo depois que eu tenho usado. Chama Opal. Ele é um aplicativo legal pra bloquear por um tempo, sabe? Eu já ouvi falar disso. Acho que tem umas funções. Eu tenho tempo. Eu boto um tempo no... Que eu acho que negócio não funciona telefone comigo. faz isso. Não funciona pra mim. Você ignora o tempo? Ignoro. Eu boto. Mas aí, pelo menos, ele me avisa. Você já bateu o limite de hoje. Pelo menos ele te faz sentir culpada, né? Eu adoro que ele faz assim, ó. Ele te dá as opções de, tipo... acho que mais 5 minutos. E aí tem uma opção que é ignorar o seu limite. E aí isso me faz refletir. Ignorar o seu limite. Ignorar o seu limite, porque você botou um limite. Foi você que falou que você vai ficar tanto tempo nesse aplicativo. Sim. Você vai ignorar o seu limite. Nossa, toda vez que aparece essa opção, eu fico assim... Eu vou ignorar o meu limite. Nossa. Eu acho forte. É forte. É muito forte. Uma boa escolha de palavras. Mas me diga, como é que foi pra você a criação do seu livro? Porque tem um prazo. Sim. Você tem um esqueleto, tem algo que você tem que cumprir, né? Não é um exercício criativo em aberto. Ele tem um final, assim, tem um resultado que para ser atingido. Tem. Mas você não pode também sucumbir dentro desse processo criativo. Eu acho que a internet deve ser difícil para isso. Com certeza. E eu tava sentindo isso, que enquanto eu tava ali, eu ficava pensando isso, como que as pessoas vão receber, e tava me fazendo mal. E aí eu tava lidando muito também com essa coerência, que é, quando a gente tá muito preso à imagem daquilo que a gente quer ser coerente com a imagem que a gente tem da gente e com a imagem que a gente criou que as pessoas têm de nós. O que isso quer dizer? Então, sou a Duda que fala sobre trauma de um jeito didático, trago conversas nesse sentido. E aí eu precisei olhar para aquilo e falar, peraí, eu posso ser o que está aqui, pulsando dentro de mim. Eu não preciso ser coerente com a imagem que eu tô tendo de mim e que eu acho que as pessoas têm de mim. Porque meu livro é um livro de poema, de poesia. E eu escutei de algumas editoras, poesia não vende. Poema não é uma boa, porque não é comercial. E se eu ficasse ali no Instagram, eu ia ficar pensando, gente, não é comercial mesmo, ninguém vai comprar e tal. Mas eu não tô, primeiramente, não tô escrevendo um livro para que as pessoas... só com o objetivo de que as pessoas comprem. Esse não é o meu objetivo inicial. Esse é para ser... Isso aí é uma preocupação depois que o livro estiver lançado, sabe? Se essa for a preocupação antes... Para ele existir... Meu Deus! Algo que vem muito mais forte. É muito mais visceral. É muito mais visceral. Não pode... Não, também eu acho que a gente não faz algo realmente importante. Não faz. E original. Não faz. Eu pensei assim... Eu acho que o que toca as pessoas é o que é sincero. O que toca no fundo. Cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente tá entendendo que a gente tá vivendo um mundo de recortes. Acho que a gente tá tomando consciência disso. E eu acho que as pessoas ainda valorizam aquilo que é sincero. Óbvio, vai tocar algumas pessoas. As pessoas que estiverem preparadas para serem tocadas por aquilo. Pra gente expressar alguma coisa que é sincera, para as pessoas, eu sinto isso. Se eu quero, então, tocar as pessoas, eu quero fazer alguma coisa sincera. Porque eu quero me expressar, primeiramente. Mas, então, se eu quero fazer alguma coisa sincera, eu preciso não me importar com as pessoas. Tem que ser sincera com você. Eu preciso ser sincera comigo. Então, eu preciso, de alguma forma, ignorar que as pessoas... Que é para as pessoas, não é para as pessoas, é para mim. E aí, sim, isso tem a chance de tocar alguém. Porque é sincero.
sabe? Então, é uma lógica um pouco contraintuitiva. Se você quer que aquilo ali toque, você vai precisar não se importar com o que vão pensar. Só que não é uma coisa fácil se você fica o tempo inteiro lidando com comentário, com... Então, eu saí do Instagram por um mês. Eu continuei entrando de vez em quando, mas não postei nada por um mês. É relativamente pouco tempo, mas fez muita diferença na minha cabeça. Um mês fora do Instagram é uma vida que acontece. É muito. O tempo, eu lembro disso, assim, o tempo, ele... Eu falei, gente, o dia tem 24 horas mesmo. E porque parece que o tempo é muito mais curto quando você tá ali dentro. verdade. E aí, quando você sai, sobra muito tempo. É verdade. Quando você sai desse online. Totalmente. Eu tive isso pra mim foi chocante. Eu falava, gente, eu não tenho tempo pra fazer. Eu tenho tempo, sim. A questão é onde eu tô colocando esse tempo. Isso pra mim foi a parte mais chocante de ficar esse tempo fora. Porque é uma vida inteira que acontece no mês. Exatamente. É uma vida inteira. Você sentiu que você foi mais... O que foi pra você diferente nesse mês que você ficou off? Nossa, foi tão bom. É, né? Foi tão bom. De voltar é difícil. É difícil, assim. Incrível. Eu adoro gravar vídeo colocando a minha opinião, minha visão de mundo, compartilhando com as pessoas, escutando a delas. Mas é isso, a exigência da rede social de ter quantidade ainda é muito difícil pra mim. É muito mais É sobre quantidade do muito. que qualidade. E eu prezo muito pela qualidade. E aí, por exemplo, agora eu tô escrevendo, eu não consigo ficar postando vários vídeos na semana, sabe? Então, eu preciso aceitar isso. Porque também é um processo que você tem que ter com você mesma de respeitar o momento que você tá, a fase que você tá. Porque aí você entra no lugar da produtividade. Isso. Então, eu tô entendendo aos poucos esse limite. Não é um limite óbvio, sabe? Tem todo o recorte, né? Do privilégio do que a gente vive, assim. Muitas oportunidades lindas. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Enxergar que pode ser uma problemática para o nosso trabalho, mesmo com uma série de privilégios, você ficar o tempo inteiro ali acessando, o tempo inteiro recebendo esse estímulo. Isso vai matar o que a gente veio fazer. Que mesmo que os nossos trabalhos, nossos ofícios sejam diferentes, né, Polly? A gente tem essa coisa Mas que é eles se permeiam expressar. a criatividade Criatividade. E são trabalhos que dependem em algum nível do outro, né? Assim, quando você... Tanto o seu livro, as composições, como terapeuta, tudo isso, ele existe a partir também da recepção daquela pessoa. Sim. E eu... assim, eu posso subir num palco e fazer alguma coisa, mas se ninguém for assistir, eu tô fazendo aquilo só pra mim. Eu não me conectei com mais ninguém. Exato. Aquilo acaba a partir do momento que a cena acabar. Quando alguém tá assistindo, aquilo vai pra casa com aquela pessoa. Ela vai refletir sobre... Se tudo der certo, né? Ela Então, vai refletir sobre isso. Né? A gente quer audiência. A gente precisa do outro em algum nível. Outro, com certeza. Mas a forma é como que também a gente tá usando isso, né? Porque eu acho que quando a gente vai pra esse lugar dos números... As pessoas viram números. A gente esquece que não são tantas pessoas que estão vendo. Mas, assim, são tantas pessoas X que estão vendo. E cada uma dessas pessoas, desse númerozinho, tem uma história. E tem um entendimento diferente daquilo. E vai fazer alguma coisa diferente com aquilo. E eu acho que tem uma coisa também difícil, que eu imagino... Não sei se você se relaciona com isso, que é a expectativa dentro disso tudo. Porque... Eu confesso que eu achei muito corajoso você falar do seu processo da escrita do livro enquanto você faz, porque isso já vai gerar uma expectativa em algum nível. Isso não é intuitivo pra mim. Aí vem essa parte que existe a parte comercial da coisa também. Se eu fosse seguir 100% o meu instinto, eu não falaria absolutamente nada. Eu não estaria no Instagram agora de novo. Eu ia ficar quieta, só escrevendo. E, de repente, eu apareceria. E ia ser muito legal. Só que será que isso é funcional dentro do mundo que a gente tá? Não é funcional. E é aquilo mais. que você falou. Eu vou fazer uma peça aqui, eu quero que tenha alguém assistindo. Eu quero que as pessoas leiam meu livro. Eu não escrevi o tempo inteiro pensando, isso aqui é para as pessoas. Por quê? Se eu fizer isso, eu não vou estar sendo sincera comigo. Mas eu quero que isso chegue nas pessoas, e não só eu quero, como eu sei que, ao chegar em muitas pessoas, vai ajudar elas a não se sentirem tão inadequadas, tão esquisitas, tão sozinhas. Elas vão pensar, caramba, eu também me sinto desse jeito. Esse é o alívio da arte, né? Esse é o alívio de você se expressar, de você ser sincera, que você bate ali o olho numa canção, numa peça, numa pessoa contando algo dela, numa história, e você fala,
peraí, então eu não tô tão sozinha assim. Então eu não sou tão estranha. Eu acho que os livros eles têm essa função da gente não se sentir tão sozinho. Ou então sou estranho. Que bom, né? Sim, sou diferente. E eu acho que, assim, eu tenho eu tô no processo de escrever um monólogo. Ai, que tudo. Sem um tempo que eu tô me dando de resolução disso, porque pra mim é muito mais sobre o processo de autoanálise que eu tô fazendo com a escrita. E aí tem uma parte que eu falo sobre isso, que eu já me senti sozinha sobre todas as perspectivas, mas as palavras, elas nunca me deixaram sozinha. Que lindo. Assim. Porque eu acho que ler é muito sobre isso, assim, sobre você olhar e falar, caraca, eu não sou a única pessoa que tem medo disso. É muito gostoso te escutar falar também, como terapeuta, como uma pessoa que é uma referência para mim em muitos aspectos. Falar, cara, ainda é um limite que eu tô entendendo. Porque também a gente olha, às vezes, as fórmulas que os outros têm e aí a gente fica tentando buscar o que aplica e o que é funcional, porque tem que funcionar, no fim das contas. E aí você fala, caramba, sabe? Às vezes eu tinha essa impressão, assim, tá todo mundo sabendo lidar com isso. E eu acho tão importante a gente falar assim, cara, não é fácil pra mim. Pois é, eu começo, inclusive um spoiler de alguma forma, mas assim, a introdução do livro, eu falo um pouco sobre isso, que é trauma. É a gente se sentir sozinho na nossa dor. Seu livro é sobre trauma. O meu livro é sobre trauma também. É muito sobre o trauma. Como lidar com esse trauma. Qual é a reverberação dele na nossa vida, nas nossas relações. E muito de compartilhar minha paixão pela liberdade, minha paixão pelo amor, sabe? Minha paixão pela vida. Eu gosto muito de dizer que de uma dor nasce um dom. As coisas são duais nessa vida, né? Então, existe a dor daquilo que te aconteceu, existe a bênção que a dor te trouxe, da perspectiva diferente, da profundidade que aquilo te deu. O tanto de profundidade que uma dor é capaz de te entregar, que às vezes uma alegria não é capaz. O que a gente vai fazer? É assim, não foi pela a gente rachadura que entra a luz, né? Exato, exatamente. Então, o livro, eu acho que é esse convite à beleza do sentir, que eu acho que a gente está desconectado hoje em dia, né? Tem um medo muito grande de sentir, um medo muito grande de estar com os sentimentos. E acho que também esse medo de ser visto errando, falhando, triste. A gente tem muito medo de que as pessoas vejam a gente em qualquer coisa que não seja aquele recorte perfeito e funcional e a nossa melhor versão. Porque a gente está o tempo todo com a melhor versão das outras pessoas e com a nossa. Assim, eu acho que é um jogo muito difícil de consigo e com o outro. Que se a gente não ficar atento, a gente perde a empatia completamente pelo outro e pela gente. Totalmente. E entra numa competição. A gente para de ver o outro, né? O outro vira só a referência daquilo que eu não sou ou daquilo que eu sou melhor. Cadê o outro? O outro virou referência, um ponto de referência. Onde está a conexão? Cadê a conexão? Cadê eu não me abstendo? E aí, só para fazer um link, essa coisa que eu falei de como eu posso combater o meu próprio narcisismo. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho um diagnóstico de narcisista só pra. Mas acho que é sobre quanto isso. A gente faz esse diagnóstico, né, também o tempo inteiro. Eu estava vendo um terapeuta falando que a gente está patologizando muito as coisas, assim. Mas acho que quando a gente fala do narcisismo... desse lugar social, né? Do narcisismo que está enraizado em todos nós enquanto sociedade. Não o narcisismo aqui, eu não estou falando do narcisismo diagnóstico, que fique claro, assim, né? Para quem está ouvindo. Mas uma das formas que eu estou entendendo é me interessar. Isso já tem tempo que eu entendo. Mas conscientemente, sair um pouco de mim e escutar você. Escutar as suas ideias. Outro dia eu fiquei mais de 2 horas com uma amiga no telefone, ela falando da vida dela. Isso é comum, mas enfim, era um problema intenso pra ela, uma coisa difícil que ela tava passando. Não tinha eu ali, tinha eu pra ela, sabe? Tinha os meus ouvidos, tinha a minha atenção, tinha o meu carinho, o meu cuidado. Como que a escuta, né? E aí, foda-se eu naquela hora, sabe? Ai, sim, eu amo Rita Lee, nossa saudosa. Foda-se eu. A gente precisa de mais foda-se eu acho, né? Precisa. É isso que é muito louco de criar, né? Que é assim, foda-se eu, mas ao mesmo tempo, peraí, eu existo, então deixa eu me expressar. Mas foda-se eu. Então, essa mistura dos dois mesmo, é um super paradoxo muito interessante. E outra coisa que faz muita diferença pra mim na criação é não ficar hiperfocada na minha imagem mesmo. No sentido literal. Se eu tô criando em casa, eu vou, me dar uma ajeitada e tal, mas eu não fico, tipo, como é que tá o meu cabelo? Deixa eu gravar um story. Não quero isso. Eu não quero
ficar presa. Disso, Eu não quero tá aqui, eu quero estar aqui, sabe? Eu não quero estar tão aqui, assim, tão externa, eu quero estar mais no interno. E aí, meu processo é não ficar nem olhando tanto no espelho. Sei lá, se eu vou passar um dia inteiro escrevendo, eu não vou nem vou passar no espelho, eu vou olhar mais pra dentro do meu olho do que se meu poro tá dilatado. Entende? Sim. Pra mim vai ser um processo muito mais de encarar o que tá no profundo do meu olho, e às vezes eu faço isso mesmo, que eu olho no espelho e eu tenho buscado, em vez de ficar, ai, nossa, mas isso aqui, esse frizz, obviamente eu tenho esses momentos, né? Mas, principalmente no processo de criação, tem sido, peraí, eu tô olhando pra mim, mas deixa eu olhar pra dentro do meu olho, deixa eu parar de achar defeito, deixa eu parar de achar que o meu cabelo tá ressecado, que não sei o quê, que isso aqui tá sobrando ou faltando. E é muito bom, isso é muito bom, a gente tá não só não se conectando com o outro, quanto com a gente mesmo. Quando a gente olha no espelho, principalmente nós mulheres, o que a gente vê? Um tanto de coisa que não tem. Não é? É, mas é. Porque eu tenho... Não, a gente entrando, assim, nesse lugar de recorte de gênero, é muito mais difícil pra mulher. Muito mais difícil, assim. Porque eu acho que isso só potencializou mesmo uma questão que sempre foi muito, muito real. Eu tive uma personagem há muitos anos atrás que eu engordei pra fazer. Eu engordei 10 quilos. Isso, assim, numa outra época da televisão, da rede social, não tinha esse peso. Muito surreal, né? Assim, muito, de emprestar seu corpo. Foi uma experiência, assim, foi uma experiência muito humana que eu tive. Que lindo. Eu sou muito, muito grata, assim. E eu tenho muito orgulho de mim, porque eu tinha 18 anos, 17 para 18, quando eu topei, assim. E eu lembro que, quando eu tava começando a engordar no processo, né, as pessoas não sabiam que eu ia fazer a novela. Então, eu via na cara delas, assim, quando eu chegava, uma pessoa que não via há muito tempo e que não sabia, tinha um choque muito sutil. E, às vezes, chegava pra mim, realmente, comentários que as pessoas tinham feito. E aí, quando veio a público que eu ia fazer a novela, e que era por conta disso, eu fui santificada. Meu Deus. Tipo, ai, não, que legal, que bacana, que demais. E eu fiquei... Isso me deu uma raiva, né? Porque eu falei, tá, mas se eu tivesse com problema de saúde, se eu tivesse com depressão... Aí não é tranquilo. Né? Aí era... Putz, ai, Poliana engordou. Sabe? E aí eu falei, gente, como as pessoas são hipócritas. E é muito louco, porque eu, sinceramente, sou muito grata por ter vivido isso, porque eu acho que eu tenho plena consciência de quantos padrões eu represento, de quantos privilégios eu estou inclusa. Assim, eu tenho muita consciência. E eu acho que foi numa faixa etária também muito interessante, porque eu estava para fazer 18, né? Que é quando a gente vira mulher, assim, aos olhos da sociedade. E eu lembro que eu estava tão feliz, porque eu estava fazendo uma novela das 9, que é uma coisa super significativa para o ator. Eu tinha uma história que era minha, eu não era a filha a namorada de alguém, era uma história minha. Então eu estava muito realizada artisticamente. E eu, sinceramente, não estava nem aí para o que estavam falando na internet. Eu via 1 ou 2 comentários e eu achava que aquilo falava muito mais sobre o outro do que sobre mim. Eu acho que isso me distanciou da vaidade. Isso com 18 anos. Isso me distanciou muito da vaidade, Sabe, assim, eu sei... Eu tenho muita noção de que eu tenho um corpo padrão, mas eu vou te falar que eu tenho zero apego a ele. Eu sei que eu vou ficar velha, eu sei que as coisas vão cair, que eu vou enrugar. Que lindo. E eu quero isso, porque eu acho que se tudo der certo, a gente vai ficar velho, sabe? E eu lembro que isso foi um antes e depois muito forte, assim, na minha vida, porque até hoje as pessoas falam disso comigo, assim. Mas elas não falam do meu trabalho. Elas querem saber qual dieta que eu fiz, como que eu emagreci. Isso tem mais de 10 anos. Meu Deus. Isso me dói, porque eu recebia muitas cartas na época. E até hoje as pessoas falam disso comigo. E eu fico, gente, como que isso é uma coisa... Uma doença mesmo, social, que as mulheres vivem, assim, de uma pressão estética. Porque... assim, parece que isso diz sobre o seu sucesso, sobre a sua qualidade de vida, sobre a sua saúde. Magreza não tem nada a ver com saúde. E o tanto de espaço e tempo que isso ocupa na nossa cabeça que nos impede de fazer coisas brilhantes. Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. E o tanto de criação que não tá existindo no mundo porque a gente tá pensando na dieta maluca ou tá faltando nutriente dentro do seu corpo
E esses nutrientes seriam importantes para que você fizesse alguma coisa que te ajuda a se expressar, que te ajuda... Então, outra coisa que tem feito diferença para mim é... Eu parei de seguir pessoas que são hiperfocadas em beleza. Eu adoro ver dica de maquiagem, acho super legal. Só que eu gosto disso em momentos específicos, quando eu preciso dar dica. Ou então aquela pessoa que ela fala, mas ela não fala só daquilo, sabe? Não é só para aquilo. E a beleza respeito sobre super... expressão. Exato. Sabe? Respeito super influenciadoras que o conteúdo é de maquiagem e tal. Eu adoro assistir, eu aprendo super as coisas, eu adoro esses conteúdos. Mas eu entendi que ficar o tempo inteiro seguindo essas pessoas e quantidade de pessoas que são hiperfocadas ou em dieta, ou no corpo, ou em consumo, ou em beleza, tava me fazendo achar que esses tópicos eram os mais relevantes. E eu amo seguir mulheres que me fazem sentir que ser inteligente é a coisa mais legal. Que ser autêntica é a coisa mais legal. Que ser desprendida de como eu tô aqui, se tem um fio fora do lugar, é o mais legal. E existem essas mulheres, sabe? Mulheres que elas não necessariamente estão se abstendo da beleza, sei lá, a Gabriela Prioli. Eu admiro muito a Gabriela Prioli. Sim. Admiro muito a Manu Gavassi. Inclusive, a gente tava falando disso do tempo. Você tava falando do tempo de criação, né? A Manu tem aquele vídeo, eu imagino que você deve ter assistido, que ela falou, como que é? O curta que ela fez. O curta. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é genial, eu amo. Ela tem uma gênia. mente de titânio, assim. Eu fico muito feliz das pessoas estarem cada vez mais interessadas pelo que ela tem pra dizer, porque... Mas porque você vê ela que é muito interessante. ela se blinda da... Se blinda, porque como que ela é interessante? Porque ela cria o repertório se cria vivendo, se cria sentindo, se cria refletindo. Se você fica ali o tempo inteiro consumindo, você não tá refletindo sobre porra nenhuma. E aí, ela, naquele curta, reassisti esses dias, assim, porque é muito bom. Aquilo é fantástico. É muito bom, cara. E aí, ela falando sobre o artista, hoje em dia, o certo é matar o tempo de criação, né? Aquela personagem, a antagonista. O certo é matar o tempo de criação, não tem mais tempo pra isso. Quem agora sobrevive é quem mata o tempo inútil, criativo. O ócio e vai, e só produz. Então já tem uma fórmula pronta. Esse é o conceito, é assim que se faz. Aí você olha a pessoa fazendo, essa trend, legal. Nada contra a trend também, acho que tudo tem seu lugar. Mas se você for ficar só seguindo trend... Nada. Exato, a gente vai ficar, num loop, um cérebro lisinho. Né? Um cérebro liso, nem só um tanto de vento passando. Então, é importante essa angústia. Sabe o que é isso que eu tenho percebido, assim? As pessoas mais interessantes são pessoas angustiadas. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem um lugar de você não ter medo de sofrer. Exato. Não ter medo, porque a gente adora categorizar as coisas, né? Bom, mal. E eu sempre fiz muito esse exercício na terapia, assim. Isso é uma coisa que eu sou bem terapeutizada, que eu entendi que não existem emoções negativas. É muito sobre o que você faz com aquilo. Exato. E eu realmente acho que os momentos downs, assim, esses buracos, se eles forem bem trabalhados, é dali que vai sair a coisa mais íntima e original que a gente tem para oferecer. Assim. Eu concordo muito. Eu acho que esse meu livro é exatamente isso, assim. Eu consigo ver exatamente isso. Tanto é que eu não consegui escrever ele antes porque eu não tinha sustentação suficiente interna para conseguir admitir alguns sentimentos, sabe? Eu precisava falar assim, nossa, isso é tão humano, então foda-se, então eu vou falar, sabe? E talvez outra pessoa possa se sentir assim também, ela vai se sentir a gente sente um tudo, amigo. A gente sente inveja, a gente sente raiva. Cara, isso é uma experiência humana, não tem como fugir disso, sabe? E eu acho que essa é a coisa legal da gente estar aqui também, entendendo que existe um espaço na internet que é muito legal, que é graças a ele que eu te conheço, que eu conheço o trabalho, que a gente se conheceu, que a gente está aqui. O podcast existe dentro dessa esfera. Mas também abrir espaço para o programa inteiro. O conceito, a gente realmente pensa sobre isso, de que a gente precisa abrir espaço para o todo, porque nós somos seres complexos, inteiros. E só vai ter espaço para a gente ser feliz no mundo se a gente aceitar que em muitos momentos a gente é miserável, a gente é ordinário, a gente é triste e às vezes a gente é o ó. Exato. Sabe? A gente só vai aprender se a gente também olhar para isso. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora. Eu tô muito ansiosa para ler seu livro. Ai, cada vez mais. Quanto mais a gente conversa sobre as coisas ele... que você tá falando estão totalmente alinhadas, assim. Absurdamente alinhadas. Quando você lê o primeiro capítulo... Quando você lê o livro, você vai ficar assim... Caralho, essa conversa aqui
vai fazer ainda mais sentido, sabe? Parabéns, assim, pela obrigada. coragem. Assim, acho que tem muito... Eu admiro muito quem escreve, assim, porque eu acho que isso vem de um lugar de... quase subversivo do tempo que a gente vive. Faz sentido. Sabe? E ainda mais do que você tá fazendo, sabe? De trazer você e falar dos traumas. Eu acho que isso é muito importante, assim. Porque o trauma bem trabalhado, ele é uma cura. Ele é uma cura. E é isso, assim, era um livro muito didático, que talvez possa existir em algum momento, por que não, né? Mas, assim, era um livro mais prático, mais didático, falando do trauma numa perspectiva de vou te ensinar um negócio aqui. Aí eu falei, gente, não é assim que eu quero falar sobre trauma. Eu já falo, eu posso fazer isso. É uma possibilidade, sei fazer isso. Tenho aulas, eu dou aulas sobre esse tema. Eu adoro esse meu lado professora. Mas se eu tentasse seguir a coerência, aquilo que eu estava falando de ser coerente, eu seria só a Duda professora. Mas eu não sou só a Duda professora. Eu sou a Duda angustiada, eu sou a Duda que sente, que já teve o coração partido. Eu sou a Duda que teve muitas faltas na infância. E era muito difícil para mim admitir isso. Ai, falta na infância. Ai, dramática. Eu estava fazendo uma preparação com uma professora de teatro. Ela chama Priscila, maravilhosa, linda, linda. E aí eu falei pra ela, nossa, me bate muito nesse lugar do medo de ser dramática. Ela, e por que você não pode ser dramática? Por que não pode ser dramática? Sabe? E é isso. Eu posso ser dramática também. Ah, é um drama? Então foda-se. Então eu vou ser dramática. É o seu drama. É o meu drama. É o meu drama. É a única história que eu tenho. É a história que... É a sua história. É a minha história. história. A sua vida. Então, tinha muito isso. De cada momento que eu ia escrevendo, é como se eu fosse me autorizando a existir no passado, em momentos em que eu não existi, em momentos que eu me senti negligenciada, me senti preenchendo sozinha. lacunas, né, que estavam ali. Como Só se... que você preenchendo isso. É muito eu dando essa catártico. vida. Eu dando essa vida. Então, o trauma é, sim, a gente se sentir sozinho na nossa dor. E quando a gente descobre que outra pessoa também se sente daquele jeito, a gente já se sente mais acompanhado. Né? O processo de escrita é muito solitário. É cheio de solitude. Eu amo demais. Passar a tarde inteira sozinha escrevendo no café, assim. Nossa, eu amo isso. Eu acho que eu tenho até uma ideia meio romântica sobre escrever um livro. Eu assim, sabe? tinha. E não é tão romântico assim. Eu tinha gosto super. que você fala disso. Eu gosto que você tem um equilíbrio muito interessante de falar do processo e de como está sendo importante também esse equilíbrio com a rede social. Mas, assim, quando é difícil, você fala. Esse dia você fala, tô sem carisma nenhum. Nossa, sem carisma nenhum, assim. Eu adoro, eu acho muito necessário. E assim, não é romântico. Eu romantizei. O que me impediu de escrever um livro por muito tempo foi exatamente romantizar a rotina de escrever um livro. Achar, uns passarinhos vão cantar de manhã, vou tomar meu chá, eu vou sentar e vou escrever. E a realidade é a obra. Fico aqui até às torando. 18. E sendo que, assim, hoje Pessoas você acordou, telefone. tá cansada pra caramba, te bateu um medo, você leu umas palavras que você escreveu, você achou horrível. E aí tem momentos que você senta ali e é mágico. E você não é você mais. E tá ali digitando coisas que você eu acho vomitou. Que tem momentos que é uma intervenção. Uma mesmo. intervenção. E tem Você vê um tantos canal. momentos que não é. Não é. É assim, ó, você sangrando ali. Nossa, não, está ruim. Deixa eu substituir. Às vezes você fica... Porque é um livro de poemas e poesias. Mas às vezes você fica dias num texto. Porque ele não é o que é ainda. E tem esse lugar que eu amo muito da criatividade, que é... Tem um momento... Não é que um momento perfeito, não. Tanto é que eu não lembro qual autor eu ouvi falando isso, mas isso tem me ajudado muito nesse momento exato que eu tô agora, que é livro você não termina, você abandona. Isso me ajudou tanto. Tá me ajudando tanto isso, porque pode virar outra coisa. Daqui a pouco, se eu continuo escrevendo, esse livro vira outro livro. Em algum momento eu vou ter que, abandonar ele. Simplesmente, é tipo um filho mesmo, né? Você cria pro mundo. Você cria pro mundo. Só que é você que decide, né? No momento que ele tá pronto pra ir. Só que eu acho que existe uma sensibilidade nossa que é de perceber que não é exatamente a gente que decide. Existe um ponto em que a coisa é o que ela é, sabe? Eu já olho pro meu livro agora e eu falo, eu não sei fazer melhor que isso. Não é que tá bom ou ruim, é o que é e eu não sei fazer melhor que isso. Esse é o melhor que eu sei. Tem até um poema eu me perdoando um pouco no livro, sabe? Porque eu não, acho que esse eu não vou saber recitar, mas enfim, eu falando assim, tudo que esse livro não pôde ser, porque eu não sou, sabe? As palavras que não estão aqui, porque eu simplesmente não tive acesso a elas, não pensei, aos sentimentos pouco nobres, porque alguns eu não soube elaborar melhor do que isso, soube ir até ali. Então é isso. É você se perdoar pela sua humanidade, né? Pelo que você é capaz de fazer, que é a única forma de criar alguma coisa.
Ai, que delícia. Eu tô muito ansiosa pra ler. Ai, que linda. A gente vai começar a encaminhar pro final, Sim. infelizmente, porque eu vou te falar que eu ficaria 5 horas Eu também. falando com você A gente ainda facilidade. precisa fazer A gente ainda vai isso. fazer isso. Vai. Eu vou te levar pro litoral de São Paulo, Tá que você bom. não conhece. Ai, eu quero ir pro litoral de São Eu sou uma grande Eu vou apaixonada amar pelo muito. litoral de São Paulo. A Eu gente quero vai muito te levar. Conversar, tomando uma água de coco na Tem frente uma do coisa... mar. Sim. Não, a gente vai... Tá. Stand-ups e coisas e momentos e nasceres do sol. Vai Ai, ser que lindo. delícia. Tenho certeza. Tem uma coisa que eu sempre penso muito, que é essa coisa do algoritmo, né? Sim. Porque a gente vive uma realidade de a gente recebe mais do que a gente consome, do que a gente quer. Isso é muito difícil para criatividade, para abrir também, eu acho, para tolerância acima de todas as coisas, eu acho. O algoritmo ele é muito perigoso. Nossa, pra tolerância. Porque a gente começa a ficar intolerante com o que a gente não gosta, com o que não interessa. E aí, será que você sabe tudo que você gosta, tudo que te interessa? Como que você dribla, você acha, o algoritmo? Você consegue fazer esse exercício? Do Tem essa clareza? consumo ou da produção? Ou dos Do dois? consumo. Do consumo. Dos dois, mas acho que mais do consumo, porque a gente ainda tem um lugar meio passivo, eu acho, dentro do algoritmo. Assim, eu busco de vez em quando, fora da minha bolha, o conteúdo fora da minha bolha. Às vezes eu acho, obviamente, muitas vezes acho um absurdo. Só que eu gosto de treinar o fato, desde que não seja um crime, de achar um absurdo alguma coisa e não ir lá comentar sobre isso. Então, eu A acho... internet também dá essa pelo amor de ideia Deus, eu não tenho que... Preciso dar uma opinião sobre tudo. Não, mas eu acho muito bom ver o contraponto. O contraponto, o contraste me ajuda muito também a entender o que eu concordo. Sabe? O que eu concordo, o que eu acredito, quais são os meus valores. Aí eu vejo alguma pessoa falando uma coisa que eu acho completamente absurda. Esse é um contraste tão importante para você descobrir a sua opinião, suas visões, o que faz sentido, o que encaixa. Ou então, peraí, eu não tinha pensado por esse lado. Né? Isso aqui realmente faz sentido. Então, eu sou mais progressista, mas eu acho interessante ver uma pessoa mais conservadora ali, trocando uma ideia de vez em quando, dependendo do nível, né? E eu acho isso interessante. Então, conscientemente busco essas pessoas, não só essas pessoas, mas contrapontos mesmo, eu acho importante. No Sociedade do Cansaço, quando você vai ver, ele fala muito sobre isso. A gente está vivendo uma crise de falta de resistência. A gente não tem mais resistência. Sim. Sabe? A gente não consegue lidar com Fica o muito diferente. frágil isso, assim. Eu sinto que cada vez mais a gente tá desinteressado. E aí você... Numa ideia de que eu já sei o que eu gosto. Será? A gente tá vivo. Tem tanta coisa no mundo que a gente não viu ainda, que a gente não sabe. É tão bom descobrir o que a gente não sabe, né? É tão bom se descobrir ignorante, é tão bom. Eu acho tão gostosa essa sensação. Às vezes eu adoro estar errada também. Eu também, Acho importante, sabe? Porque se eu tiver certa sobre tudo, o que eu tenho pra descobrir, né? Verdade. Ai, puta. Eu tô tão feliz que a gente tá aqui. Juro, como demorou pra esse momento acontecer na nossa vida. Muito lindo. Eu queria agora a gente fazer uma brincadeira. Tá, adoro. Que a gente faz no final. Tá bom. Fique, assim, à vontade, sempre. Tá. Mas, assim, é meio tentar instintivamente o que vier, você deixar vir. Tá bom. Palavras? Tipo uma palavra? Agora você pode elaborar um pouco mais. Depois Tá. a gente chega numa coisa mais palavras. Uma vida sem redes sociais seria mais... Livre. Com menos dinheiro, mas mais livre. menos capital, dinheiro. mas mais liberdade. Bom, mas aí, né, capital também traz liberdade, enfim. Dá pra entrar numa pira fora. Dá pra gente fazer um episódio só disso. O meu lado menos poliana vem à tona quando? Quando alguém comete uma injustiça na minha frente. Ótimo. Nossa, isso aconteceu esses dias. Um super caso, assim. E Quer que eu conte esse sim, caso? Sim, Cara, a gente adora casos. Meu Deus, mas esse é uma coisa absurda, assim, que aconteceu. Eu tava num restaurante com uma amiga. Isso foi semana passada, aqui em São Paulo. Super recente. Super recente. E aí, ela tava com o carro no valet, e eu fui resolver o valet pra ela, porque tava chovendo, ela tava meio resfriada. Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí fui lá no valet, entreguei pro moço do valet. Ah, tá, o seu carro já tá chegando. E na hora que o carro já tá chegando, o cara do lado dele, uma chuvinha, assim, em São Paulo, o cara do lado dele vira e fala, ela me beliscou. Aí eu escutei essa frase e fiquei assim, ela me beliscou. Eu falei, quem te beliscou? Aí ele tava com uma cara, tipo, uma pessoa que dá pra você ver que é uma pessoa com coração bom. Sabe quando você olha pra cara da pessoa, você vê, seu coração é bom. Tem uma pureza na pessoa. Ele tava assim, ó, né, ela me beliscou. Aí os caras do lado falando assim, não, aquela mulher acabou de vir aqui e beliscou ele. Aí eu falei, uma mulher veio aqui, te beliscou e saiu?
Aí ele, ela me beliscou e tal, mas tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem, não. Aí eu atravessei a rua, fui lá dentro, no restaurante que eu vi que a mulher tinha entrado, porque ela tinha acabado de atravessar a rua. Sabe quando tudo acontece muito rápido, assim? Ela tinha acabado de atravessar a rua. Tanto que é o impulso, né? Eu nem pensei pra fazer. Só atravessei a rua, fui até lá dentro do restaurante, olhei pra mulher e falei assim, dá licença, você é a pessoa que beliscou aquele moço ali? Que tá no valet? Aí ela falou assim, o quê? Ela tava bêbada. O quê? Eu não belisquei ninguém, você tava ficando maluca. Eu falei assim, dá licença, você beliscou aquele senhor? Ele acabou de falar que você beliscou ele. Eu queria saber se você beliscou ele. Ela falou assim, não, é porque ele é meu funcionário. Eu juro pra você que ela falou isso. Meu Deus do céu, subiu um sangue. Nossa, assim, pensar assim já é asqueroso, mas você conseguir falar você isso em voz alta. Com o suco do elitismo ali na sua frente? Foi exatamente o que aconteceu, assim. Lidando com o suco do elitismo. Quando eu escutei, ele é meu funcionário. Tipo, é como se fosse minha posse, sabe assim? Eu posso fazer isso. Exato. Aí eu falei assim, absurdo. então eu vou te explicar. Você nunca mais vai fazer isso com absolutamente ninguém. Eu nem sei. Eu comecei a dar um sermão federal na mulher, assim. E os funcionários dela desse bar estavam lá, viram a coisa acontecendo, só que eu não olhei pra mais nada. Só olhei pro fundo do olho dela e comecei a falar assim, você nunca mais vai fazer isso com absolutamente ninguém. Você não tem o direito de fazer isso. Ele é uma pessoa que tá prestando um serviço, você depende do serviço dele. É uma pessoa claramente muito educada, você não tem direito de fazer isso com ninguém e você vai lá pedir desculpa pra ele. Aí eu peguei a mão dela e a gente atravessou a rua pra ela pedir desculpa pro cara na minha frente. Ela, me perdoa, me desculpa, viu, meu bem? Muito bêbado. Tipo, me abraçando, me beijando. Eu vou lá pedir desculpa pra ele, então. A gente chegou na frente do cara e falou, então agora você pede desculpa pra ele. Ela, me desculpa, tá, me desculpa. Aí começou a ser invasiva, sabe, chata, assim, tipo, deu uns beijinhos nele, começou a abraçar ele. Eu falei assim, calma aí também, né, vamos com calma. Nem tanto céu, nem tanta terra. E aí, foi tão desconfortável, aquilo ele me marcou tanto. Eu me senti impotente, eu me senti, por mais que eu tenha sido nem tão poliana, mas dá uma sensação de impotência, sabe? Sim, isso existe. Lembrar que o mundo também... Porque é isso. A gente precisa lembrar que o mundo é esse lugar desconfortável. Que tem hostilidade. E hostil, às vezes. Que a gente tem a nossa hostilidade e que a gente tem individual e coletiva também, né? Vão ter esses pontos de hostilidade extrema, assim, e é muito difícil lidar com isso, né? Tem a hora Uma que coisa cara, que isso é difícil. eu sempre faço esse exercício bem conscientemente, assim, é nesse lugar que você trouxe, assim... Eu não tenho controle sobre o que o outro vai fazer. Então, se alguém pegar e me deixar desconfortável, eu não tenho poder sobre isso. Mas eu não vou ficar desconfortável sozinha. Eu sou assim Vão também. ser 2 pessoas desconfortáveis. As pessoas veem na internet, eu acho que muita gente cria... Nossa, ela é tão tranquila, ela é tão de boa. Eu sou até que eu não seja até mais. Que você até que não faça sentido. Porque é isso, assim. A gente precisa entender que passividade é uma coisa. Ser passivo às coisas é uma coisa. Agora, você estar vivo e pulsando te exige uma outra camada. Totalmente. Assim. Não tem como você... eu sou uma pessoa pacífica e você é passivo? Não. Aí, quando tem alguma coisa horrorosa acontecendo na sua frente... Às vezes, o melhor que você faz pelo outro é deixar ele incomodado. Às vezes, aquela pessoa precisa ficar incomodada. Precisa parar porque, e refletir infelizmente, sobre o que ela o funcionário não podia falar com ela. Exato. Isso me mata, assim, isso me pega demais. Ele não podia, porque ele depende daquele emprego, então ele não pode se expressar. Então, faz diferença alguém que não depende dessa mulher virar pra ela e falar assim, você tá sendo uma idiota. Né? Eu não falei com essas palavras, mas poderia, porque ela realmente foi. Mas, minha filha, você tá sendo uma idiota, você não pode fazer isso com ninguém. Você não é melhor que ninguém, porque ele é seu funcionário. Ele não é seu funcionário, ele é um funcionário. Você é uma pessoa que tá, uma coisa tá tão... todo mundo coexistindo. Sabe o senhor feudal, né? Exatamente. Esse pensamento, assim... Exatamente. É assustador. Então, não dá pra gente ficar sendo fofinho, porque às vezes é pelo desconforto que a gente muda. Então, você vai evitar deixar alguém desconfortável, vai evitar um crescimento, vai evitar um amadurecimento, vai evitar uma mudança. Até seu, né? Porque a minha terapeuta sempre fala isso. Quando você fala sim pra uma coisa que você queria dizer não, você tá falando sim pro outro e não pra você. Até onde isso é construtivo, né? Ai, Duda, a gente tem mais uns 3 ou 4 episódios, eu acho. Eu vou amar. A gente vai fazer um episódio de verão. Vamos. Vai acontecer, a gente tá pensando nisso. Agora, falando tropical aqui, Se você fosse uma fruta, que fruta você seria?
Que fruta que eu seria? Meu Deus. Aquelas fica 3 horas pra responder a fruta que você seria. E outras coisas super rápido. Eu pensei na pitaia porque eu acho ela linda, mas dizem que ela é tão sem graça, né? Não, Então eu tem teu acabo me gosto, comprometendo. Eu seria um cacau. Eu amo, a minha Olha. fruta favorita, cacau. Melhor... Mel de cacau já tomou? Mel de cacau é muito bom. Você já comeu a fruta mesmo? Cacau é que não tem tanto aqui Não, mas a no Bahia... Sudeste. Nossa, o Nordeste é uma loucura. É maravilhoso comer a fruta do cacau. Parece um pouco lixia. Eu amo lixia Eu amo também. lixia. Tem um azedinho. Cacau é lindo, eu amo. Eu adoro. Seria um cacau. Adorei. Se a sua felicidade tivesse uma textura, qual seria? Nossa, se minha felicidade tivesse uma textura, seria a textura de quando você passa a mão assim na água, sabe? Por cima da água. Paradinha, sei. É. Que parece Aquele carinho, tipo uma película, assim. Sim. Só que é molhadinho, gostosa, agradável. Adorei isso. Porque eu adoro fazer essa brincadeira. Eu também, eu fico super brisando, assim. A água, pra mim, é terapêutica. Se a sua tristeza fosse um gênero musical, qual seria? Bossa nova. A minha também. É. Ai, sim. Nossa, é muito melancólico, maravilhoso. Ai, mas né? é uma melancolia... Eu acho melancolia um sentimento tão bom. Eu também. adoro melancolia. É óbvio que tudo em excesso vai ser complicado, mas assim, a melancolia... Eu acho que eu ela tenho um tem um espaço amigo importante. que ele fala que a melancolia é a tristeza feliz. Olha que bonito. Essa frase é linda, né? Eu acho que a melancolia ela é quando você começa a sair do processo da tristeza pra ela virar alguma outra coisa. Sim. A melancolia é a tristeza feliz. Eu amo, a melancolia é lindo. Nunca tinha pensado nisso, gostei disso. Se a sua vida fosse um filme, seria de... Seria de... eu acho que um dramédia. Adoro. Eu adoro. Seria. Porque as pessoas não lembram desse gênero, mas é um É, gênero né? fabuloso. É fabuloso. E é mais perto do que a gente tem da realidade. eu também Verdade. acho. Qual personagem você escolheria pra ser sua melhor amiga ou melhor amigo? Uau, a Hermione, eu adoro a Hermione. Nossa, eu super seria amiga da Hermione Cara, eu também. queria ser a Hermione quando era mais nova e agora eu queria ser a tem melhor amiga A dela. estética da Hermione, Ai, assim, obrigada. a energia dela, que é aquela que... Ela é uma boa amiga, eu acho. É, né? essa Ela tem cara de sensação. ser. Qual a primeira coisa que você faz quando chega em casa? Tirar o sapato, tirar o sutiã, se eu tiver, que é raro. Nossa, Roupa sim. inteira. Qualquer coisa que dê sobrecarga sensorial. Tipo, eu fiz aqui. É Aham. legal essa pulseira, mas chega desse negócio. Chega, esse treco me sabe? pegando. É. Também tem isso. Adorei. Exercer esse momento, assim. Liberdade. Nossa, tirar o sutiã, só quem tira o sutiã Sabe o que entende significa. a sensação. Exato. Se o seu desejo fosse uma comida, qual seria? Se meu desejo... Gente, que pergunta linda. É Se meu gostoso pensar desejo nisso, fosse né? uma comida, acho que seria uma lasanha bem maravilhosa, assim, italiana, da minha avó. Nossa, lasanha pra mim é uma comida extremamente afetiva. É Porque muito a melhor lasanha que eu já afetiva. comi, em todas as instâncias, é da minha mãe. Eu amo. É, que delícia. Nossa, quando ela faz pra mim, eu me sinto uma criança, sabe? Eu adoro. Amei que eu falei a sua comida afetiva. Nossa, foi muito, muito mesmo. Se você fosse um cheiro, você seria cheiro de quê? Baunilha. É? Eu Olha, amo baunilha. Amo o cheiro de baunilha. Que delícia. Sabe o que eu tava na minha cabeça? É eucalipto. Eucalipto. Faz sentido. Eucalipto. Eu sinto Eu tenho uma vibe coisa eucalipto. assim, eucalipto. Acho que uma adorei baunilha... baunilha. Uma baunilha queimada. Uma baunilha com... Tem alguma outra coisa atrás Tem da um baunilha. molho nessa entendeu? Tem. baunilha. Não é uma baunilha camomila. Não é tipo, ai, vanilla, tranquila. que nem a gente fala. Não. É. É uma baunilha, Uma baunilha. com uma presença ali por trás. Então, talvez uma baunilha com eucalipto. Adorei. Qual era a profissão da sua criança? Atriz. É? Era o meu sonho ser E atriz. onde que você deixou isso pra trás? Então, acho que eu não deixei necessariamente. Não Eu deixou. tô aberta pra vida, assim. Tanto é que eu já fiz a teatro gente por tava um falando tempo. até nos projetos. assim. De projetos. Mas, assim, eu fui fazendo o que tava pulsando em mim, o que tava existindo ali. E também buscando... E também teve isso, assim. Eu acho que quando eu era criança e queria muito isso, não tinham as pessoas pra olhar e falar, não, vamos lá. Vou te levar lá. Vamos fazer, vamos desenvolver isso. Não existiu isso, não existiu esse apoio. E aí eu fui crescendo, fui criando uma profissão. Só que eu não tenho essa coisa, não, minha profissão é essa, eu tenho que seguir com isso. Eu acho que não. Quando eu era criança,
passava uma cena da novela na TV ou qualquer coisa, já devo ter te visto várias vezes e copiado uma cena sua. Ai, Com gente, que privilégio. Com certeza, isso já aconteceu, assim. E aí eu ia pra frente do espelho e ficava fazendo a mesma cena que eu tinha acabado de ver, sabe? Então eu tinha fazia muito isso. Novinha isso. Também. Eu sempre falava, não, quero ser atriz, quero ser atriz, quero ser atriz. E eu acho que esse quero ser atriz também tem a simbologia do quero ser várias coisas, sabe? Eu quero viver várias vidas, então... E a terapia tem muitos lugares. Tem. É engraçado que você fez um caminho que acontece muito, assim. Muita gente que começou atriz... Eu tenho muitas amigas que não seguiram na profissão, mas que são terapeutas. Que lindo. Porque eu acho que São coisas que se comunicam humano, muito. Se comunicam muito. Ai, quem sabe? Quem um dia sabe, a gente trabalha... ia ser tudo. Eu ia adorar. Eu ia amar muito. Nossa. Agora é um momento de uma coisa ou outra. Tá. Porque a gente eu essa sou geminiana. brincadeira, ela é legal porque assim, a gente depois, lá nas redes sociais, vocês vão ver o resultado, a gente vai fazer uma poesia com as suas respostas. Mentira! Eu acho que uma isso vai ficar poesia, bem eu adorei. legal. Tá. Eu tava bem curiosa pra fazer isso com você, na verdade. Tá. Multidão ou a sós? Pera aí. Eu preciso escolher. É um ou outro. É assim mesmo. E a resposta é só o que é. E é no instinto. A sós. Pisar na grama ou cheiro de chuva? Cheiro de chuva. Intimidade ou aventura? Aventura. Nossa, não sei porque eu disse isso, porque eu amo intimidade também. Instinto. Certeza ou descoberta? Descoberta. Maturidade ou saudade? Maturidade. Pra fora ou pra dentro? Pra dentro. Silêncio ou berrar? Berrar. Pra sempre ou partida? Partida. Ousadia ou lucidez? Ousadia. Criar asas ou criar raízes? Asas. Pela metade ou transbordar? Transbordar. Escutar ou silêncio? Escutar. Inteiro ou livre? Livre. Dividir ou multiplicar? Multiplicar. Criador ou criação? Criação. Doçura ou selvageria? Selvageria. Sólido ou macio? Sólido. Sussurro ou cafuné? Sussurro. Eu amo essa palavra. Sussurro. Ela já é um sussurro, né? É. Desejar ou criar? Criar. Segredo ou falar? Segredo. Dia ou lua? Lua. Claro ou brilhante? Brilhante. Sol ou doce? Sol. Noite ou aurora? Noite. Meia ou pé descalço? Pé descalço. Amarrar ou soltar? Soltar. Eu amei essa escolha de palavras. É achei gostoso, lindo. né? Eu confesso que eu me diverti muito fazendo esse exercício, assim. Amei que você criou isso. Ficou lindo. Eu gosto dessa ideia da gente não acabar aqui, sabe? Tem coisa pra gente ver depois e descobrir juntos, né? Adorei, quero ouvir essa poesia depois. Tô ansiosa, tô muito ansiosa pra essa parte. Eu dei um trabalho pra galera de edição, mas vai ser legal. Adorei muito. Lindo. Duda, eu tô assim, com a sensação de que a gente tem muitas coisas pra falar ainda. Com muita sensação também de me sentir mais humana depois dessa nossa conversa. Tô muito feliz, muito grata de você abrir seu coração, abrir as suas vulnerabilidades e os seus processos, porque eu acho que é isso que torna a gente real. E a conexão real também, assim. Eu acho que é para isso que eu tô fazendo esse programa. Eu tô muito feliz, eu não tenho palavras, assim, pra te agradecer. Tô muito feliz por você de estar fazendo isso, sabia? Obrigada. Eu acho que é isso, assim, de explorar, né, outras áreas, outros dons, outras vontades, outras expressões, assim. Tá sendo É libertador. muito nítido que você é uma artista muito completa. Obrigada. Então, eu fico muito feliz por você, de verdade. Parabéns. Obrigada, eu tô muito feliz pelo caminho que você tá trilhando também, por você se libertar sempre de... Acho que você é uma pessoa que não se limita, né, a ser uma coisa só. Eu acho isso revolucionário, assim. Eu tô louca pra ler seu livro. Você já tem alguns leitores, além de mim aqui, com certeza, você sabe. E parabéns. Obrigada, parabéns pela sua Paula. coragem Obrigada de ser pelo inteira, de ser livre. Obrigada. É bom demais. Linda. Obrigada.
Obrigada de coração, vocês que estão com a gente até agora. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Caminha para todo mundo. Acho que é muito importante a gente se conectar através do que realmente faz sentido, do que faz a gente humano. E a gente vai estar junto na semana que vem, no próximo episódio. Estou muito feliz, estou muito preenchida. Espero que você também. Me conta, me manda mensagem, bota nos comentários. Vamos trocar, vamos conectar. A gente está aqui junto, sempre. Até semana que vem. Um beijo.